Olá, meus queridos, como vão vocês? Esse final de semana eu estava limpando os meus compactos, né, os meus singles dos anos 80 do Paul McCartney. Né, a gente se depara ali com participações em seus discos, e ele participando de discos de outras pessoas e tal, e num período um tanto quanto difícil para o Paul, porque quando ele perde, não apenas o John, mas também quando os Wings acabam, o Paul ficou ali numa procura de um parceiro para poder trabalhar, para ver se ele trabalharia sozinho ou se seria legal ele trabalhar com mais uma pessoa que estivesse à sua altura. Vou falar sobre isso hoje, esse período do início dos anos 80 do Paul McCartney na música pop. Meu nome é Gilvan Moura, você quer Beatles que vão lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu que ainda o Wings em existência, em 1979, o Paul ele grava o seu álbum, mais tarde ele chamaria de McCartney 2, né? Não era para ser um álbum, mas acabou sendo um álbum, né? A parte dos Wings. Não necessariamente tendo os Wings acabado, né? Então o Paul começa a trabalhar ali, depois da morte do John, ele já estava começando a trabalhar num próximo projeto, né? Junto com o George Martin e ainda com o Danny Lane, né? Então ele trabalharia num álbum que acabou sendo o Tug of War, né, cara? E no Tug of War, durante ali as gravações do álbum, o George Martin o convenceu a lançar como um disco do Paul McCartney, não como disco do Paul McCartney and Wings, né? E assim o Danny Lane acabou sendo jogado para escanteio, apesar de ele ter participado de gravações que apareceram não apenas no Tug of War, mas também no Pipes of Peace de 1983. Então o Danny Lane sai dessa história e entra uma outra pessoa, um membro do TNCC, um cara chamado Eric Stewart, que eu chamo ele de Danny Lane dos anos 80, né? Ele foi um parceiro do Paul McCartney ali no Tug of War, também no Pipes of Peace, do Give My Regards to Broad Street e finalmente no Press to Play, né? Mas nós tivemos ali outras pessoas trabalhando, como o Paul, no caso do Tug of War, nós tivemos Stevie Gadd, nós tivemos o Ringo, né? E também o Carl Perkins, né, grande ídolo dos Beatles e tal. No Pipes of Peace, a gente também teve bastante gente boa ali, incluindo o Ringo, né? No Give My Regards to Broad Street, tivemos o Ringo novamente, mas tivemos ali No More Lonely Nights, um solo ali de David Gilmour, tocando um solo maravilhoso e tal, né? Participação também do John Paul Jones, do Led Zeppelin, né? E depois, no Press to Play, a gente teve ali não um grande nome para fazer uma parceria, mas gente que tocou no álbum, como Pete Townshend, The Who, e também o Phil Collins, né? E mais tarde, ao longo daquela década ali, o Paul entraria num hiato entre o Press to Play e o Flowers in the Dirt, o qual veio à sua ajuda o cantor Elvis Costello, né? O qual ele trabalhou bastante, suas músicas apareceriam no Flower in the Dirt em 89 e depois em 93 elas apareceriam também no Off the Ground. Mas nós tivemos ali duas pessoas, dois monstros sagrados que trabalharam com o Paul, o qual eu estava pegando aqui os meus singles, então, Waterfalls e tal, Take It Away, né? Mas aí eu me deparei, nós vamos fazer um trabalho primeiro com esse aqui, do Stevie Wonder, o Ebony and Ivory. Será uma música composta pelo Paul. E ele botou na cabeça dele que ele queria que um cantor negro cantasse com ele, né? Então ele ficou pensando quem que poderia ser, tal, tal. O Paul sempre foi fã do Stevie Wonder. Desde a época que o Stevie Wonder fez uma versão de We Can Work It Out dos Beatles, né? Para muitos considerada a versão definitiva junto com a dos Beatles, né? We Can Work It Out do Stevie Wonder realmente é maravilhosa, né? Então o Paul convida o Stevie a poder gravar, né? Então eles gravam os dois ali, fazendo praticamente todos os instrumentos e tal. O Paul chegou a gravar um videoclipe, somente ele, um videoclipe meio estranho, porque ele tá cantando o Ebony and Ivory, sem a voz do Stevie Wonder. E tem dois rapazes negros na prisão e eles são. Aí, quando a música começa a tocar, eles, né? Porque o que que é Ebony and Ivory? Ebony e and Ivory seria o ébano e o marfim, né? Que é uma cor é preta, outra é branca, que são as teclas do piano. Então o Paul colocou ali, né, na letra da música e chama o Stevie Wonder. Então, o Stevie Wonder vai gravar com ele, eles gravam tudo direitinho. O vídeo, mais tarde, do dueto, acabou sendo feito. O Paul gravou a parte dele, depois o Stevie Wonder gravou a parte dele. Eles colocaram como se eles estivessem juntos, mas não estavam. Mas gravaram juntos, sim, né? A versão dessa música Ebony and Ivory. É interessante dessa música que eu mais gosto dela
é que ela acabou sendo, na época, muitos anos, para quem é mais novo não vai lembrar disso, mas tinha alguns barzinhos que tinham aqueles karaokê, né? O pessoal bebia pra caramba e colocava música lá e cantava. Então era muito comum as pessoas fazer duetos, né? Então fazia um Ebony and Ivory, sempre alguém fazia o Paul, outro fazia o Stevie Wonder. A música, meus queridos, chegou em primeiro lugar no mundo inteiro. Ela estourou, foi um sucesso absurdo, mas sofreu muitas críticas, né? Porque acharam que o assunto de Ebony and Ivory era sobre racismo, sobre as pessoas estarem juntas e tal, papapá. Eles acharam tanto quanto piegas ali em 1982. A música foi gravada em 81, mas lançada em 82. Ela foi gravada em 28 de fevereiro de 81 e ela foi lançada em março de 1982, né? Então ela recebeu muita chacota, né? Aquele programa o Saturday Night Live, o Eddie Murphy fazendo Stevie Wonder e um outro comediante fazendo Frank Sinatra, né? E eles mudaram a letra da música e tal, então ficou muito piegas, as pessoas zoaram muito a música e ela acabou ficando brega, né? Ela envelheceu mal, né? E muito motivo de piada, né? Mas ela era o Paul. A gente sempre fala do Paul sobre a música Blackbird, que tem essa coisa que o Paul tá mudando a história da letra da música, que não tinha nada a ver com direitos civis e tudo mais, que era apenas realmente um passarinho preto que ele tinha visto na Índia. Então, ou seja, isso aí eu não vou entrar nessa, que eu já fiz vídeo sobre isso, né? Mas é uma música que eu particularmente gosto dela, né? Uma coisa muito interessante é que ela ficou muito tempo no Hit Parade lá da Billboard e tudo mais, né? Mas o que foi mais interessante é que na África do Sul, em 82, a música foi banida, ela foi proibida lá pelo Comitê lá de Cultura da África do Sul, claro, né? Mas aí você fala assim, mas por causa de quê? Mas só porque ela está falando sobre isso? Não, foi por causa que o Nelson Mandela foi receber uma premiação e ele, logicamente, não poderia receber a premiação. E o Steve Wonder foi no lugar dele, então as autoridades lá não queriam uma música do Stevie Wonder. Na verdade, não era o Paul que tinha sido banido, era o Stevie Wonder, mas como eles estavam juntos, a música seria banida, né? O que eu acho uma coisa extremamente positiva, né? Uma música do Paul McCartney e do Stevie Wonder ser banida numa África do Sul na época do Apartheid, eu acho que isso daí talvez o grande mérito dessa música, né? Uma grande honra ser banida, né? Num local tão porco, né, meus queridos? Mas Oh yeah! ainda em 1981, em abril, o Paul, segundo ele, ele recebe uma ligação. Alguém pegou o telefone dele, que era privado, ele foi atender o telefone, e ele viu uma vozinha falando, Hello, Paul. Né, ele gosta de imitar isso aí, né? E aí ele, pô, deve ser fã, que saco, né? Quem conseguiu, quem deu meu número e tal? Ele falou, é Michael. Ele, Michael quem? Ele falou, Michael Jackson. Ele, opa, e tal. Aí ele brinca com o Paul. Ele falou assim, você tá interessado em gravar, em compor alguns hits? Aí o Paul, pô, claro, tal, que não sei o quê. Então, o Michael vem. Então, eles trabalham ali em duas músicas, Say, 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 né? Que tá aqui o single dela, Say, 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 e também a música The Man, né? Essas músicas foram gravadas, cadê o... Foram gravadas em abril de 81, mas elas só seriam lançadas em outubro de 1983, porque essa música, que até poderia ter estado no Tug of War, o Paul a empurrou pro Pipes of Peace, né, junto com a música The Man. Essa música é outra que algumas pessoas dizem que é o maior dueto da história da música pop, né, com certo exagero e tudo mais, mas é um musicão. O Michael ficou um tempo ali na fazenda do Paul, né? E aí tem um vídeo no box hiper mega de luxo do Pipes of Peace. Tem um vídeo do Michael montado nos cavalinhos na fazenda do Paul ali em Surrey com a Linda. Aí tá a pequena Stella, a Mary, elas na pré-adolescência, né? Mas a Heather já era um pouquinho mais velha, né? E tal. Então o Michael tá ali junto com o Paul. É muito legal e é um vídeo de The Man, né? Lógico que tem o vídeo de 666, que é o Mac and Jack, né? Que eles eram dois salafrários ali junto com a Linda. Eu não vou estragar caso você nunca tenha assistido, né? Mas é ali meio que no Velho Oeste, então eles vendiam aquelas poções para as pessoas ficarem fortes e tudo mais. E é um vídeo que eu gosto muito, é um vídeo muito, muito legal. E na hora que eles chegam em casa, o Paul, a Linda e o Michael, uma das meninas que eu recebi ali já é a Heather, a menininha do Larry B, só que agora já é uma moça. Então, vale a pena você procurar no YouTube. É um musicão, eu gosto muito dela. É,
Mas aí o que aconteceu? Em abril de 82, o Paul teve que, né? Olha só, duas músicas do Michael vão aparecer, né, no álbum, né? O Pipes of Peace, Say 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 e The Man. Né? Então o Paul tinha que retribuir. E nada melhor do que retribuir talvez o álbum, um dos mais, eu não vou negar, um dos mais importantes, pelo menos na minha vida. Eu sei que para o mundo também, né? Porque a maioria dos bitomaníacos aqui são mais roqueiros e tal, mas tem uma galera bitomaníaca aqui que é muito fã do Michael Jackson, né? E eu tenho uma história com o Michael, que eu me lembro quando eu era garoto, eu estava sentado, a gente ficava na sala, e aí as minhas irmãs tinham saído com os namorados e tal, então ficou eu e meu pai provavelmente assistindo algum jogo de futebol, e eu estava esperando os Trapalhões passar, né? Então eu esperava o jogo acabar para começar os Trapalhões. Eu era muito pequeno, em 82, eu devia ter o quê? 8 anos. E aí o meu pai foi tomar banho, minha mãe foi fazer o jantar e tal, aí os Trapalhões passaram, foi bem curto. E aí começou o Cid Moreira no Fantástico, e ele vem e fala: ah, atendendo a pedidos aí, tantas cartas que chegaram aqui na Globo e tal, nós vamos passar novamente o vídeo Thriller do Michael Jackson, né? Meus queridos, e aí ele fala, né? é, Se tiver criança assistindo, né? Tem que ter ali junto com os pais, aquela coisa toda. E ali, aquele ali foi o suficiente para falar: opa, vou assistir, né, cara? Aproveitar que eu tô sozinho aqui e tal, tal, tal. Bom, meus queridos, eu não tava esperando. E eu fiquei sem dormir ali pelo menos uma semana, morrendo de medo do vídeo de Thriller, aqueles defuntos dançando e tal, aquela coisa e tal. Mas enfim, aí eu fiquei tão fascinado. Eu fiquei fascinado por duas coisas. Uma pelo Michael Jackson. E eu fiquei fascinado também por zumbis, né? Até hoje eu sou um grande fã de filmes de zumbis, de The Walking Dead e qualquer coisa que eu valha, né? Que tem a ver com zumbi, né? Mas aí eu pedi minha mãe, claro, eu quero o disco. A minha mãe me deu o disco do Michael Jackson. Eu amava aquele disco, né? E eu ainda não sabia que era Paul McCartney até então, né? E tinha uma música lá que era The Girl Is Mine, né? Do Michael com o Paul, e ela foi produzida. As outras músicas foram produzidas pelo George Martin, Say 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 e The Man, mas essa aqui foi produzida pelo grande Quincy Jones, como disse o Austin Powers, né? Agora que o Mojo se inicia, né? Gravar e os músicos que gravaram, a maioria era daquela banda Total, né? O que me fez gostar mais ainda dessa música. E é uma música que, sinceramente, eu sou completamente apaixonado. O Michael Jackson disse diversas vezes, né, que foi a gravação predileta da vida dele, apesar dos problemas que ele teria com o Paul depois, mas ele fala que a lembrança que ele e o Paul ficaram se divertindo o tempo todo, eles gravaram a música praticamente ao vivo com os membros do Total, e ele tem essa lembrança muito grande. Eu tenho uma lembrança da minha infância, eu não sabia que era o Paul McCartney, então eu ficava brincando com o microfone, o Paul McCartney cantava, então eu fazia esse outro cara acabou sendo uma das pessoas mais importantes da minha vida, que era o Paul McCartney, né, cara? Mas legal, né? Pelo menos tem essa parte da minha infância que eu tenho com essa música. Mas a música é um musicão. Caso você não conheça, procura no Spotify, tá no Thriller, né? The Girl Is Mine, né? Apesar do Michael ter mudado, depois no lançamento, será de 25º ano do Thriller, ele mudou. E o Paul também naquela coletânea Pure McCartney, né, lançado há alguns anos, né, ele fez um novo mix de 666, né, mas respeitosamente ao Michael, né, cara. Então, ou seja, cara, foi um período onde que o Paul teve sucesso pra caramba, porque 666 também galgou lá o top 10, o top 10, né, mas Ebony and Ivory chegou em primeiro lugar. The Man acabou ficando esquecido, apesar de ser um musicaço. É um musicaço que está no álbum Pipes of Peace, não saiu como single, não que eu me lembre, mas ela não saiu como. Não, o lado B de Pipes of Peace, que eu não tenho, se não me engano, é So Bad. Eu posso estar enganado, mas eu acho que The Man é um musicaço, The Man. Né? Mas a minha predileta de todas elas aqui é The Girl Is Mine. Eu tenho essa ligação, eu gosto muito dela, mas é uma época do Paul onde que ele. Eu não vou exagerar, falar que ele perdeu parte do seu público, mas os críticos que enchiam o saco dele até ele esfregar o Band on the Run no final de 73 na cara de todo mundo, né? É, Esse período do Paul, ele é um período que o pessoal fala que é água com açúcar, onde que ele se perdeu. Porque apesar dele alcançar um sucesso absurdo, muita gente falou assim: ah, ele virou um velho chato. Vê se pode, meus queridos, ele devia ter quê? 40 anos. 40 e poucos anos. E o Paul, lógico, ele trabalhando com
músicos negros, né, como Michael e Stevie Wonder, né, tendo um sucesso absurdo. Ele foi sozinho, porque em 83 o Pipes of Peace, ele foi meio deixado de lado, porque durante todo aquele ano ele estava gravando o filme que ele lançaria em 84, que era o Give My Regards to Broad Street, que foi uma bomba, apesar de ter cenas que eu amo, mas foi uma bomba em geral o filme, né? E a trilha sonora é uma trilha sonora meio louca, né? Porque ele regravou as músicas dos Beatles, né, como The Long and Winding Road, Here, There and Everywhere, Phone One, Eleanor Rigby, Good Day Sunshine, uma música dos Wings, Silly Lover Songs, né, mas ele veio com essa pérola chamada No More Lonely Nights, o qual ele chama o David Gilmour para fazer o solo, né, e tal. Mas aí daí, o Press to Play foi um socaço, né, porque ele tentou fazer algo diferente, o que é positivo, porque um grande artista, ele tem sempre que tentar, né, você vê o George Harrison, por exemplo, o George ele não tem um disco um igual ao outro. Você pode até falar que um é ruim ou outro é bom, mas os Beatles ele tinham essa coisa de progredir, não de progredir, mas de tentar algo novo, né? Se o progresso houvesse, ótimo, né? Mas aí o que que acontece? Quando o Paul tem essa bomba do Press to Play, que ele foi criticado pra cacete, o disco também não vendeu, ele tinha uma carta na manga, ele tinha uma música chamada Once Upon a Long Ago, né? E o plano dele era o quê? Mais um dueto. Só que, infelizmente, esse dueto não aconteceu. Seria com o Freddie Mercury. E aí, meus queridos, seria a trinca, né? Já pensou que coisa maravilhosa? Stevie Wonder, Michael Jackson e depois Freddie Mercury, né? Mas em 1987, muito provavelmente o Freddie, ele já devia estar trabalhando com a Montserrat Caballé, se não me engano, e tinha o disco The Miracle, né, e tal, e eu não sei muito bem o porquê deles não terem trabalhado juntos. Eu acho que teria sido fenomenal. Teve um dia desse que eu estava escutando Once Upon a Long Ago, eu tenho até o compacto, né, um maxi single, na verdade, e, cara, hoje eu fiz um exercício de tentar imaginar algumas partes da música onde que seria o Fred com aquele, né, vozeirão absurdo, tal, tal, tal. Teria sido a coisa mais linda do mundo, mas não aconteceu. Mas fica aí pra história esses duetos do Paul McCartney com o Stevie Wonder e com o Michael Jackson. Então, meus queridos, tira o preconceito musical. Eu sei que a galera que é mais roqueiro, o pessoal gosta de Wings, aquela coisa toda, tal, tal, mas vocês vão ver como pop podia ser bom, né? E cá pra nós, né? Escutando Ebony and Ivory, Say, The Girl Is Mine, né? The Man é muito melhor do que tudo que está no top 10 do Spotify hoje em dia. Isso, meus queridos, eu te garanto. Um grande abraço para vocês, vocês se cuidem.